Fala galera do canal! Vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa terça-feira, 17 de maio de 2022, teremos 6 palpites. Vamos ter jogos ali na Holanda, na França, na Inglaterra, Libertadores e vamos fechar na Sul-Americana. Um dia com um pouco menos de jogos, mas ainda assim com jogos muito bons e muitas decisões. Mas antes da gente começar, já vai se inscrevendo no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao primeiro jogo do dia. Den Haag e Eindhoven. Jogo válido pelos playoffs de rebaixamento da Eredivisie, segunda divisão. Quem ganhar aqui pega o 17º colocado da primeirona holandesa. E aqui para esse jogo, galera, eu acredito que deve ser um jogo bem movimentado, até porque a gente está falando de Den Haag e Eindhoven, duas equipes que fizeram um bom campeonato, ficaram ali na faixa de playoffs e tem tudo para fazer um bom jogo, até porque também o campeonato é de muitos gols. Lembrando também que o Den Haag nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. Já a equipe do Eindhoven nos últimos 5 jogos, em 3 oportunidades também tivemos, ambas marcam no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 3 confrontos, também tivemos a equipe do Eindhoven marcando gols e a equipe do Den Haag marcando gols no mesmo jogo. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser ambas marcam. A odd está na casa de 1,68, uma cotação muito boa para um jogo eliminatório, onde a gente tem duas equipes que vão precisar da vitória, vão precisar se expor, vão precisar jogar bola. Vale muito a vitória para chegar no segundo jogo um pouco melhor, numa condição melhor de poder jogar com o regulamento debaixo do braço. E a gente está falando de duas boas equipes também dessa segundona holandesa. Duas equipes que vêm com uma boa média de gols nos últimos jogos. O Den Haag vem de 2 vitórias, o Eindhoven vem de uma boa vitória também na sua classificação nas semifinais desses playoffs. Por isso eu acredito que deve ser um jogo movimentado, um jogo de gols, onde pelo menos cada equipe deve fazer pelo menos um gol. Por isso ambas marcam, odd na casa de 1,68 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Paris e Sochaux, outro jogo que vale playoffs de rebaixamento. Aqui o Paris tentando uma vaga na Ligue 1 juntamente do Sochaux. E para esse jogo também deve ter a perspectiva do jogo anterior, um jogo para gols, até porque é um jogo eliminatório. Lembrando também que o Paris nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Sochaux nos últimos 5 duelos, em 3 confrontos também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 deles também tivemos 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo lá na França vai ser mais de 1,5 gols. A odd está na casa de 1,48, mas aquele jogo, se brincar até no início da partida, ela já está batendo 1,50 e é o momento certo da entrada. Até porque a gente está falando de um playoff de rebaixamento de o Paris contra o Sochaux. Vale uma vaga na Ligue 1 e são duas boas equipes. O Paris vem de 2 vitórias seguidas, enquanto o Sochaux vem de uma oscilação nesses últimos jogos. É um empate e uma derrota nos últimos 2 jogos, mas ainda assim é uma equipe muito boa, vem com uma boa média de gols, assim como a equipe mandante para essa partida. Então por isso eu acredito que deve ser um jogo travado, truncado, por ser de uma competição que tem essa característica e por ser um jogo eliminatório também. Mas eu acredito que quando sair o primeiro gol, a outra equipe precisa se expor, precisa sair, e isso pode favorecer espaço para a equipe adversária fazer o segundo ou até, quem sabe, tomar um empate. Então eu acredito que ao menos 2 gols deve ser bem possível, que não quiçá até mais gols. Por isso, mais de 1,5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para Paris FC e Sochaux. Passando agora para Nottingham Forest e Sheffield, outro jogo eliminatório agora da Championship, onde a gente tem o primeiro jogo 2-1 para o Norwich Forest jogando na casa do Sheffield, e para esse jogo acredito que também deve manter essa tônica, até porque é o segundo jogo e o primeiro já teve um bom resultado. Além disso, o Nottingham nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Sheffield nos últimos 5 duelos, em 4 confrontos, a equipe também teve 2 gols ou mais em suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em 4 oportunidades, também tivemos 2 gols
ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,40 nesse momento, mas é aquele jogo com 10 minutos a cotação deve estar batendo 1,50 e acredito que seja o momento de entrada. A gente está falando de duas equipes que devem começar um jogo muito travado. O Sheffield deve vir para cima, mas o Nottingham vai jogar com o apoio da sua torcida dentro de casa. É uma equipe tradicional ali na Inglaterra, já tem um bom resultado, vinha fazendo uma boa Copa da Inglaterra, eliminou Tottenham, eliminou Manchester, ou seja, é uma equipe qualificada, uma equipe muito boa, pode dar muito trabalho e pode ampliar essa vantagem de 2-1. Por isso eu acredito que 2 gols é bem possível, até porque a equipe do Sheffield vem rebaixada da Premier League da última temporada, então tenta voltar à primeira divisão, mas pega uma boa equipe que já venceu por 2-1. Então tendência de gols para esse jogo, então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 10 minutos de jogo, é o nosso palpite para esse jogo lá na Inglaterra. Passando agora para Red Bull Bragantino e Estudiantes, jogo que vale pela Libertadores Grupo C, onde a gente tem o Estudiantes em primeiro com 10 pontos e o Red Bull Bragantino ali em segundo com 5 pontos. Estudiantes praticamente classificado à próxima fase da Libertadores e o Bragantino precisando vencer para continuar ali nessa faixa de classificação. E para esse jogo, por ser as duas melhores equipes do grupo, eu acredito que deve ser um jogo movimentado e um jogo para gols. Até porque o Bragantino nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe teve ao menos 2 gols ou mais em seus confrontos. Já a equipe do Estudiantes nos últimos 5 jogos, em 4 partidas também tivemos ao menos 2 gols ou mais. E no primeiro e único jogo entre essas equipes, quando foi por essa mesma Libertadores, 2-0 para o Estudiantes jogando na Argentina. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,56 e é uma cotação boa. A gente precisa de 2 gols para não perder, mas também não ganhar. E caso de 3, 4 ou mais gols, aí sim a gente vence. A gente só perde em caso de 1 ou nenhum gol na partida. Mas a gente está falando de um primeiro colocado Estudiantes praticamente classificado, que vai querer já garantir sua classificação jogando aqui no Brasil, contra a equipe do Red Bull, que já marcou 5 gols e tomou 5 gols em 4 partidas. É uma equipe muito boa, a equipe do Bragantino, principalmente quando joga dentro de casa. Vem de uma oscilação muito grande, são 4 jogos sem vitórias, 2 derrotas e 2 empates, mas sempre pegando as equipes muito fortes. Pegou Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians pelo Brasileiro e o Vélez pela Libertadores. Acabou tomando empate ali no finalzinho, mas é uma equipe que tem capacidade para vencer esse jogo, fazer 2 gols ou até quem sabe mais. A equipe do Estudiantes também, tanto que é a líder do grupo e pode dar muito trabalho e fazer o seu golzinho. Por isso eu acredito que ao menos 2 gols é bem plausível para essa partida, mas quem sabe até mais. Por isso, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,56 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para a Sul-Americana, Atlético e Antofagasta, jogo da Sul-Americana, Grupo F, onde a gente tem a equipe goiana em primeiro com 9 pontos e o Antofagasta em último com apenas 3 pontinhos. O Atlético precisa muito vencer a pior equipe desse grupo e para isso vai precisar de gols, coisa que eu acho que deve ser plausível nesse jogo, até porque o Atlético vem bem organizado e pega uma das piores equipes desse grupo da Sul-Americana. Lembrando também que o Atlético nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe teve ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Antofagasta nos últimos 5 jogos, em 3 partidas também teve ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram no primeiro e único duelo, que também foi por essa Sul-Americana, 2-1 para o Antofagasta naquela virada ali nos minutos finais. Por isso nosso palpite para esse jogo deve manter a tônica da primeira partida, mercado de gols. E para esse jogo também, mais de 2.0 gols asiáticos, a odd nesse momento está na casa de 1,45, mas é aquele jogo com 5 minutos facilmente a odd está batendo 1,50 e é o momento da entrada, porque a gente está falando de um Atlético que precisa vencer uma equipe, a pior equipe do grupo, dentro de casa para continuar sonhando com classificação, até porque só classifica o primeiro. A LDU deve fazer o seu resultado contra o Defensa, até porque a equipe já está eliminada, deve vir ali com um time misto, então o Atlético precisa vencer. Para vencer vai precisar fazer gols. A equipe do Antofagasta, se quiser continuar sonhando, também vai precisar fazer gol, vai precisar vencer a equipe goiana em solo brasileiro. E pelos últimos jogos, tanto de Atlético, que vem de uma derrota pro Atlético Mineiro, e tanto de Antofagasta, que vem de 3 derrotas, eu acredito que deve ser um jogo movimentado, até porque ambas precisam voltar a vencer, e isso pode favorecer muito o mercado de gols, mas principalmente pela questão da vitória pelo Atlético, para continuar na liderança
para continuar sonhando com classificação à próxima fase. Por isso eu acredito que ao menos 2 gols deve ser bem possível, ou até quem sabe mais. Então, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,50 ali com 5 minutos de jogo é o nosso palpite para Atlético e Antofagasta. E passando para o último jogo do dia, Júnior e Oriente Petroleiro, outro jogo dessa Sul-Americana, agora pelo grupo H, onde a gente tem o Júnior em segundo com 7 pontos e o Oriente Petroleiro já eliminado em último com nenhum pontinho em 4 jogos. Total favoritismo da equipe do Júnior, que joga dentro de casa, precisa vencer a equipe que ainda não pontuou nessa Sul-Americana, então por isso eu acredito que deve ser um jogo movimentado. E lembrando também que o Júnior nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe teve 3 gols ou mais em suas partidas. Já a equipe do Oriente Petroleiro, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em todas essas partidas tivemos 3 gols ou mais nos confrontos. Por isso, nosso palpite para esse jogo na Sul-Americana, lá na Colômbia, vai ser mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,70, uma cotação muito boa para um time que precisa vencer para continuar sonhando com classificação. É hoje o segundo colocado com 8 gols marcados e 4 sofridos em 4 partidas, ou seja, uma média muito alta para apenas 4 jogos, e pega a pior equipe do grupo, que já tomou 11 gols em 4 jogos, uma média de quase 3 por partida. Então, jogando dentro de casa, com apoio de sua torcida contra a pior equipe do grupo, eu acredito que deve ser um jogo até, quem sabe, para uma goleada. O Oriente Petroleiro pode deixar o seu golzinho, que pode favorecer mais ainda a nossa aposta, mas eu acredito muito nessa equipe do Júnior, que mesmo não vindo de uma sequência boa, tomando uma goleada no último jogo, vai pegar a equipe do Oriente Petroleiro, que também vem de uma derrota dentro de casa no Campeonato Boliviano. Jogo com cara do Júnior tentar fazer o seu resultado para continuar sonhando com classificação, e jogo também para o mercado de gols. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,70 é o nosso palpite para esse jogo lá em Barranquilla. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 6 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês, e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos dessa terçola e até a próxima. Valeu!